Está no ar o Poupa Minha Irmã Podcast, dedicado a tornar a economia acessível para todos. Este podcast foi produzido como trabalho de conclusão de curso de Anne Gabriele Rocha Santos e Maria Clara Monte Ribeiro, para a obtenção do bacharelado em jornalismo da Universidade Estadual do Piauí, UESP, Campus Poeta Torquato Neto, sob orientação do professor Dr. Orlando Best. Poupa Minha Irmã, descomplicando a economia. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Poupa Minha Irmã Podcast. Eu sou Anne Santos. E eu sou a Clara Monte. O episódio de hoje é dedicado a desvendar alguns termos econômicos fundamentais, trazendo uma explicação didática e prática para você entender de uma vez por todas temas como inflação, oferta e demanda, PIB, mercado financeiro, entre outros. Esses termos podem até parecer complexos à primeira vista, mas acredite, vamos descomplicar tudo para você. Nosso objetivo é fazer com que, ao final deste episódio, você se sinta confortável para compreender, até mesmo discutir esses termos econômicos com facilidade. Vamos explicar de maneira clara e acessível o que são, como funcionam e por que esses conceitos são tão essenciais para entender o mundo ao nosso redor. Hoje estamos empolgadas em trazer para vocês um episódio especial com a participação do Eduardo Sá, ele que é o economista convidado de hoje. Este programa é dedicado a mergulhar em temas relevantes do mundo econômico e contar com a experiência e o conhecimento de um especialista irá enriquecer ainda mais o nosso debate. É uma oportunidade incrível para aprender com quem tem conhecimento prático e teórico nessa área. Então, pegue seu caderninho, prepare-se para anotar muitas informações valiosas e, claro, não esqueça de compartilhar esse episódio com quem também busca compreender melhor o universo econômico. Então, não perca tempo, convide seus amigos, compartilhe este episódio e prepare-se para um mergulho profundo no mundo da economia, guiado por quem realmente entende do assunto. Esse é o Poupa Minha Irmã Podcast. Vamos começar com alguns termos que frequentemente ouvimos, mas nem sempre compreendemos. Maria, você pode nos explicar o que é inflação de uma forma mais didática? Claro, Anne. A inflação é como um aumento geral nos preços dos produtos e serviços ao longo do tempo. Pense nisso como o custo de vida subindo. Perfeito, mas como que isso se relaciona com a oferta e demanda? A oferta e demanda são como o equilíbrio de um balanço. Quando a demanda por algo é alta, mas a oferta é baixa, os preços tendem a subir. Se a oferta é alta, mas a demanda é baixa, os preços geralmente caem. Vamos exemplificar agora como esses conceitos se aplicam no dia a dia. Imagina que você vá ao supermercado e perceba que os preços dos alimentos estão mais altos. Isso é um reflexo da inflação e pode influenciar suas escolhas de compras e orçamento, afetando seu poder de compra. Para além desses conceitos, tem outra coisa que também gera muitas dúvidas. Muita gente tem curiosidade em saber sobre o mercado financeiro. Afinal, o que é o mercado financeiro e como ele influencia as nossas finanças pessoais? Agora, para ficar claro para todo mundo, o mercado financeiro é onde as pessoas compram e vendem investimentos como ações. Se você tem dinheiro investido, pode ganhar ou perder com base no desempenho desses investimentos, o que pode afetar seu patrimônio pessoal. Isso nos leva a outra pergunta. Como as decisões do mercado financeiro podem impactar diretamente as escolhas e o planejamento financeiro das pessoas? Olha só, as mudanças no mercado financeiro podem afetar os rendimentos de investimentos, taxas de juros e até mesmo o custo de empréstimos. Tudo isso pode influenciar as decisões de investimento e planejamento financeiro pessoal. Outro termo frequentemente utilizado, especialmente quando a gente precisa comprar algo de outro país, é o câmbio, a taxa de conversão entre duas moedas diferentes. Ele é influenciado pela oferta e demanda de moeda estrangeira, pelas políticas monetárias dos governos e por fatores econômicos globais. Um exemplo é quando você viaja para o exterior e precisa trocar reais por dólares para pagar suas despesas. E, Anne, quando um país vende mais produtos do que compra, ele registra um superávit na balança comercial, certo? Exatamente. Um superávit na balança comercial
ocorre quando o valor das exportações de um país é maior do que o valor das importações. Isso pode ser causado por uma competitividade forte dos produtos nacionais, demanda externa alta ou políticas comerciais favoráveis. Um exemplo é quando um país exporta mais produtos agrícolas do que importa, gerando superávit na balança comercial. Já o contrário disso é o déficit na balança comercial, quando o país compra mais do que vende, né? Isso mesmo. Um déficit na balança comercial ocorre quando o valor das importações de um país é maior do que o valor das exportações. Isso pode ser causado por uma demanda interna alta, falta de competitividade dos produtos nacionais ou políticas comerciais desfavoráveis. E um exemplo é quando um país importa mais eletrônicos do que exporta, gerando um déficit na balança comercial. Certo, Anne. Eu espero que essas informações tenham sido esclarecedoras. A economia pode parecer complexa, mas com uma linguagem simples e exemplos práticos, fica muito fácil de entender. É isso mesmo. A ideia é mostrar que a economia está presente em nosso dia a dia e que todos nós podemos compreendê-la melhor. E hoje estamos empolgadas em trazer para vocês um episódio especial com a participação do Eduardo Sá, ele que é o economista convidado de hoje. O Eduardo é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Piauí. Possui experiência em pesquisa sobre as cadeias produtivas do mel e da cera de carnaúba. Trabalhou na Agência de Fomento do Estado do Piauí, a atual Badesp, e atualmente é assessor técnico econômico financeiro na Superintendência de Parcerias Público-Privado do Estado do Piauí. Bom, e para iniciar o nosso debate, eu gostaria de saber como que você compreende a tarefa de tornar conceitos econômicos que são complexos acessíveis à sociedade? Há alguma estratégia específica que você conhece ou até mesmo usa para garantir que a informação seja clara e compreensível para um público mais amplo? Bom, eu entendo que essa tarefa é uma tarefa essencial, porque o conhecimento sobre economia, ele ajuda na tomada de decisão das pessoas, decisões muitas vezes cotidianas, mas acredito que ainda tem muito a ser feito. O economês passa a imagem de ser muito técnico e restrito a poucas pessoas. E a melhor forma de aproximar esses conceitos das pessoas é relacionar ao cotidiano delas. Não adianta você tentar explicar o conceito da maneira muito técnica se as pessoas não vão entender ou relacionar com o seu cotidiano. Então é importante que se aborde nesse sentido. Como que as pessoas podem aplicar conceitos econômicos em seu cotidiano? Bom, a economia ela tem natureza cíclica. A principal vantagem de você ter um conhecimento econômico é saber como se comportar de acordo com um determinado ciclo econômico. Quando é a hora de gastar mais, quando é a hora de gastar menos. É exatamente por isso que o país ele tem controle de diversos indicadores. Por exemplo, indicador de inflação, mede a variação generalizada dos preços. Então, quando a inflação está alta, significa que você vai perder poder de compra. Você pode acompanhar esse índice, por exemplo, no site do IBGE, por meio do INPC. No caso da taxa de juros, o Banco Central divulga no site dele previsões de taxas de juros que são utilizadas como base para financiamentos. Então, se essa taxa estiver alta, de acordo com a previsão do Banco Central, não é a melhor hora de pegar um financiamento no banco, por exemplo. Se você quiser montar um negócio, utilizando conceitos de economia, conceitos de viabilidade econômica que você vai encontrar numa literatura específica de finanças, você vai poder analisar se aquele investimento naquele negócio vai dar certo ou se não vai dar, de acordo com as suas previsões. Então, a economia ela consegue explicar uma diversidade de fatos, por isso que é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. E, Eduardo, ainda falando sobre a educação financeira, como esses conhecimentos podem impactar nos hábitos de poupança das pessoas? E quais são os recursos que você recomendaria para aprender mais sobre o assunto? Bom, a poupança é um tema relevante e sensível porque a maioria dos brasileiros utiliza essa forma de aplicação para formar um colchão de emergência para quando está precisando. Mas você ter noção de conhecimentos econômicos te ensina não só a poupar mais, mas a poupar melhor. Você aprende que tem formas diferentes de guardar esses recursos. Formas mais seguras e até mesmo mais rentáveis. Então, é uma forma de você poupar mais, mas também poupar melhor. As ações, por exemplo, são uma forma de poupar os recursos. Você pode comprar essas ações por meio do aplicativo dos bancos digitais, que muitas vezes também são corretoras. Existe forma também de comprar títulos públicos, né, quando você empresta seu recurso para o governo durante determinado tempo. Existe a possibilidade também de fundos imobiliários. Você compra uma cota nesse fundo imobiliário e é remunerado como se fosse um aluguel.
Existem várias formas relativamente seguras, com rentabilidade maior, que esse recurso pode ficar lá guardado e rendendo para quando você precisar você recorrer a ele. Quanto à educação financeira, existem variados recursos que o cidadão comum pode utilizar para ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? O próprio site do Banco Central disponibiliza uma série de informações sobre as características de cada tipo de aplicação. Também tem os cursos online que muitos bancos oferecem, como é o caso da Fundação Bradesco, tem vários tipos de cursos sobre os mais variados temas de economia. E também recorrer às corretoras, né? Para quando for fazer esse tipo de aplicação, contar com a ajuda de especialistas. Eduardo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Nós ficamos muito agradecidas pelos conhecimentos repassados. E assim concluímos mais um episódio do Poupa Minha Irmã. Esperamos que as discussões e análises tenham sido valiosas. Sim, é sempre um prazer ter vocês conosco. Continuem conectados para mais conteúdo sobre o mundo da economia e até breve. Agradecemos por a sua audiência e confiança. Até a próxima! Este podcast foi produzido por Anne Santos e Clara Monte. Captação de áudio, Marcelo Ferreira. Edição, João Moraes. Sob orientação do professor Dr. Orlando Berti.